Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a quem? Resisti ao? E ele? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao? E ele fugirá de vós. Vira para o seu irmão e diga assim: ele vai ter que fugir. Diga, ele vai ter que fugir. Com o dedo de profeta agora, aponta para ele e diga: ele vai ter que fugir. Não é crente que sai da situação, não, é o diabo que sai. Você está dando glória a Deus aí, queridos? Maravilha, eita glória. Daqui a pouco, né? Oh glória, estou sentindo a presença de Deus aqui. Irmãos, quando falamos de guerra espiritual, nós falamos do beabá do crente. Na verdade, nós não podemos ser cristãos se a gente não tiver duas coisas na nossa vida: salvação e guerra espiritual. Por quê, pastor? Porque a guerra já existia antes de eu e você nascer. Mas quando nós nascemos, nós somos libertos em Cristo para Cristo. E muitos de nós, às vezes, pensamos assim, algumas vezes na nossa vida: poxa, depois que eu fui crente, parece que o negócio ficou feio, né? Mas não, irmãos. É porque nós tomamos a consciência de quem é o nosso inimigo. Porque Deus não deixa a igreja dele cega e muito menos omissa diante da batalha espiritual. Eu me lembro do texto que Jesus fala sobre igreja, e Jesus diz: as portas do inferno não contra ela. Mas quando a gente fala desse texto, às vezes a gente não consegue compreender a dimensão. Eu quero lhe dizer que a porta não é da igreja. A porta é do inferno. E porta serve para quê? Para duas coisas. Primeiro, para impedir a passagem quando ela está fechada, ou para abrir uma passagem quando ela está aberta. Então quem está lá naquele meio, quando abre esta porta de vidro que nós temos aqui, nesse intermediário, ele está dentro do santuário. Mas se esta porta estiver fechada, quem está aqui não pode sair para lá, para fora. E Jesus vira para a igreja e declara e diz: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo: mesmo que o inferno colocar uma barreira entre eu e você, igreja, não se preocupe, porque uma coisa vai ter que acontecer: ou ele tira a porta, ou a igreja do Senhor passa por cima. É Jesus que está dizendo isso. E eu louvo a Deus porque quando falamos sobre esses dois processos de guerra espiritual e de salvação, que é composto em cada vida de crente, nós falamos do operar de Deus. Porque guerra espiritual significa operar de Deus. O crente não foi nascido para perder, como o presbítero disse aqui. Mas precisamos entender quem nós somos em Deus. Quem é o Deus da nossa vida. E qual o poder que Deus nos deu. Porque senão aí a gente perde. Infelizmente tem muitos crentes perdendo as batalhas contra Satanás. Tem muito crente que está com 50 graus abaixo de zero. A gente cantou 500 graus. Mas tem gente que está vivendo 50 graus abaixo de zero. Que cada dia mais, quando as circunstâncias apertam, ele perde a fé e diz: não, eu não vou conseguir. Mas eu quero declarar nessa noite que o Senhor está falando contigo: você vai conseguir. Escute. O texto que nós lemos, existe um dado histórico muito bonito. Quem escreveu a carta de Tiago não é o mesmo Tiago, porque tem 4, mas eu só vou lembrar agora de 3. Era Tiago, filho de Zebedeu, 1. Tiago, irmão de Jesus, 2. Tiago, filho de Alfeu. E eu não sei se o 4º Tiago é pai de Judas. Se não for, você me perdoa. Mas existiam 4 Tiagos no ministério de Jesus. E o Tiago que escreve a carta não é aquele que está na transfiguração.
porque às vezes a gente pensa, né? Já que tinha lá o Pedro, e Pedro escreve uma carta, tinha o João que escreveu o Evangelho, aí o próximo era o quê? Era o Tiago que estava lá, mas não é não. E a história chama de Tiago maior, o filho de Zebedeu, o irmão de João. Mas quem escreve esta carta para nós é Tiago, o irmão de Cristo. Irmão consanguíneo de Cristo, que a história, a teologia chama de Tiago menor. Quem é esse camarada? É aquele que quando chega para o apostolado, ele chega junto com Maria e Jesus disse assim: quem são os meus irmãos e minha mãe? São vocês. E a história relata que no começo do ministério de Jesus, ele ainda não aceitava, mas depois ele aceitou e se tornou um grande homem de Deus. Tão grande que este homem assumiu, depois de 62 anos depois de Cristo, a igreja de Jerusalém. Porque o Tiago maior, o primeiro a ser morto dos apóstolos, foi decapitado em praça pública. Quem está falando para mim e para você, resista, é uma pessoa que tem total prioridade e propriedade para falar. Sabe por quê? Porque ele viu o seu irmão ser crucificado. Porque ele viu o seu irmão em Cristo ser decapitado. E porque ele viu o líder da igreja, Pedro, não poder assumir Jerusalém porque era muito perigoso. Mas ele disse: eis-me aqui. Na maior cidade que tinha maior perseguição contra os cristãos, Tiago menor estava lá dizendo: ei, vocês hão de vencer. Sabe o que é isso, irmão? É uma dimensão profunda de certeza da vitória. Ele sabia que ele fardaria na sua morte, em prol do Evangelho. Mas ele diz: olha, resisti ao diabo, porque nós temos o poder em Deus para resistir e ele fugirá de vós. Eu acho lindo porque quando a gente tem essa concepção, muitos de nós que estamos na prova, passando por problemas e por muitas vezes assimilando até doutrinas demoníacas, irmãos. O negócio está sério aí, viu? Doutrinas de demônios, de maldições hereditárias e muitas coisas no final do tempo para justificar os últimos dias. Só que a palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Rumores de guerras. Eu estava vendo um vídeo antes de vir para cá da Espanha, o negócio ficou feio lá. Mas você sabe o que é interessante? Que o crente tem que andar na contramão do sistema. Enquanto estão acontecendo essas coisas, você tem que se alegrar e não se entristecer, porque a volta do Senhor está próxima. A nossa morada já está feita. Nós iremos para um lugar onde não tem enfermidade, não tem ranger de dentes, tem ruas de ouro. É impossível a gente não se alegrar com o céu. Mas tem gente que está assimilando para si a derrota. Ah, pastor, eu vi esses dias e tem gente que ainda quer me convencer sobre maldições hereditárias. Eu disse: leia Ezequiel 18 e 1 João capítulo 9. João capítulo 9, João capítulo 9, verso 1, que vai falar quando Jesus chega um cego de Siloé, que significa enviado, e diz assim para Jesus: quem pecou? Foi os pais dele? O que é que Jesus diz? Nem ele e nem os pais. Não adquira nada em sua vida que seja para derrota, porque Jesus te libertou. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17: e se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez. Muitos de nós estamos perdendo a guerra no grito de Satanás. Eu já dei esse exemplo aqui e eu vou fazer a pergunta de novo.
Quantos homens Golias matou no exército de Israel? Antes de Davi. Quem pode me responder? Quantos homens? Ele era um cara... Não, assim, eu quero dizer do exército de Israel. Porque lá a história dele, ele conta o que ele quiser, né? Mas do exército de Israel, quantos homens ele matou para amedrontar o povo? Nenhum. Mas todo dia ele se apresentava e dizia: eu sou gigante, me traz um homem para lutar comigo. E a gente, por ver, muitas vezes, o gigante e a circunstância, a gente se amedronta. E por muitas vezes a gente esquece quem é o Deus que nós servimos. Pastor, quando é que nós perdemos a batalha? Nós perdemos a batalha quando esquecemos 3 coisas, grave isso. Quando esquecemos quem é Deus, quando esquecemos quem nós somos em Deus, e quando esquecemos do poder que nós temos em Deus. E quando é que nós esquecemos de Deus? Simples, quando nós esquecemos das promessas do Senhor. Olha o que diz Apocalipse 21:4: e Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois o que era antigo se passou. Olha o que diz Apocalipse 3:21, diz: ao que vencer, a estes concederei que assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Você é príncipe e princesa do Senhor, porque tem um trono lá em cima reservado para você. Lucas 18:27 diz: respondeu: o impossível para os homens é possível para... Salmo 34, versículo 4 diz: busquei-me ao Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Olha o que diz Salmo 91, versículo 10: nenhum mal o atingirá e desgraça alguma chegará à sua... Diga: não chegará. Diga: não chegará a minha tenda. Diga: não chegará a minha tenda. E quem nós somos em Deus? Uma palavra nos define: servos. Conhece as 10 regrinhas do servo? Quem conhece aqui as 10 regrinhas dos servos? São 10 palavrinhas. A palavra de Deus diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. E as 10 palavrinhas são: sujeite a tua fome, a tua sede, os teus anseios, os teus desejos, os teus sonhos, a tua família, os teus relacionamentos, o seu dinheiro, o seu ministério e o seu chamado. Vou repetir. Sujeite a tua fome, a tua sede, os teus anseios, os teus desejos, os teus sonhos, tua família, teus relacionamentos, teu dinheiro, teu ministério e o teu chamado ao Senhor. Isso é uma característica de servo. Tiago lhe diz o segredo. Primeiro, você é servo porque você tem que se sujeitar a Deus. E segundo, todo servo luta a luta do seu Senhor. Porque quando nós falamos em sujeitar e resistir, por muitas vezes nós nos sujeitamos. Talvez não os 10 pontozinhos, mas a gente está se esforçando para chegar aos 10 pontos. Mas às vezes quando nós falamos em resistir, nós falamos do face a face, do contato físico. Que eu digo físico espiritual, né? Quando nós temos que lutar a nossa luta espiritual. O interessante é que muitas pessoas, algumas não se sujeitam a Deus. Querem os milagres de Deus, querem as bênçãos de Deus, mas não se sujeitam a Deus. Conhece o crente Madalena? Eu sou assim e assim mesmo eu vou morrer. É Madalena ou como é? Não, não é Madalena não, é Gabriela. Gabriela. Eu até falei esses dias, estava comentando com os irmãos e eu quero dar um abraço aqui à família da presbítera Maria, a irmã Nora está aí, que chegou da Espanha. Deus te abençoe, Deus te guarde. Nós estávamos ministrando uma palavra parecida dessa lá numa reunião, um convite que fizeram para a gente.
Deus abençoe todos vocês, a irmã Dália, a irmão Arnaldo e todo mundo da família. Um monte de mulher que vai gravar o nome depois. Deus abençoe, fique com Deus. Queridos, se sujeitar a Deus é o princípio da sabedoria. Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando a gente se sujeita a Deus, a gente já tem 50% da nossa guerra ganha. Não adianta, não existe um relacionamento com Deus se você não se sujeita a Ele. Deus não chamou nenhum rebelde. Deus não chamou nenhum crente Gabriela. Pode ter certeza, esses crentes eles começam até bem. Mas a Bíblia diz que o final é melhor do que o começo. É no final que nós vamos ver o fruto. A semente é lançada, a árvore cresce, mas se não der fruto, a árvore é cortada. Porque Deus não quer o crente Gabriela, Deus quer um crente que se sujeita a Ele. É um servo do Senhor. Mas vamos dizer que nós somos servos, e agora? Agora você parte por os outros 50%, que é o quê? É você resistir ao diabo, e resistir significa contato físico. Significa que alguma hora, em algum momento da sua vida, você vai bater de frente contra Satanás. Não tem jeito. Ah, pastor, Deus me livre se uma pessoa manifestar do meu lado. Eu disse, irmão, estica a mão e repreende. Manda embora. Eu conheci um pastor que me disse uma vez que na igreja dele ele ora para Deus para que ninguém se manifeste. Eu disse, misericórdia. Lá em Brotas, a gente, não era, amor, a gente cantava no louvor e o povo estava manifestado embaixo. Todo dia, mas aí que está. Pastor, e agora? Você fazia o quê? Eu disse, dava glória a Deus, irmão. Sabe por quê? Quando o bicho pegava lá, a pessoa, a gente orava, o bicho não voltava mais. A porta estava fechada porque foi ocupada pelo Espírito Santo de Deus. É a forma mais rápida. Aí vem crente de 20 anos de igreja, você dizendo assim, não faz isso não, irmão. Perdoa, irmão. Não sei o que, tá ali. Não, mas eu sou assim, vou morrer assim. Aí eu digo, eu prefiro logo expulsar logo essa legião que está aí dentro. Escuta. Qual é o poder de Deus em nós? Muitas vezes, alguns crentes têm, na hora do vale tudo, na hora do vamos ver, não reconhece Deus, não resiste a Deus, porque acha que é fraco, porque acha que algo ainda precisa ser adicionado além do sangue de Cristo na sua vida. Eu não estou dizendo que você que permanece no pecado, você na hora H, você tome cuidado. Mas você que foi liberto, remido, lavado e restituído pelo sangue do Cordeiro e não existe mais a prática do pecado na sua vida, você não tem o que temer. O Espírito está contigo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim em Efésios 6,12, porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade em lugares celestiais. Escute uma coisa, a nossa luta quase nunca vai se estar no âmbito terreno, em si espiritual. Não perca seu tempo orando e dizendo, Jesus, pega, abre cova, faz isso e aquilo. Insira a oração na vida daquela pessoa, abençoe essa pessoa. Jesus diz, amais os vossos inimigos, porque aquele que está por trás daquela pessoa não resistirá ao amor de Cristo. A Bíblia diz que o amor resiste, eu quero ouvir, o amor resiste diga tudo, diga tudo. Uma pessoa no trabalho virou e disse assim, eu não tenho como falar com meu pai, eu não sei como falar com meu pai. Acho que eu contei esse exemplo aqui, não sei se foi no domingo agora. Eu não tenho como falar com meu pai, como é que eu consigo falar com ele? Eu disse, comece a mandar uns bilhetezinhos. Diga, eu te amo, porque
estava tão desgastada a relação. Comece a deixar um versículo bíblico. Até que um dia o pai dela foi até ela e disse: filha, eu recebi a sua palavra. Eu te amo. Porque o amor, ele quebra todo jugo. Se você ainda tem algo no seu coração que precisa ser liberado, para você liberar o amor, faça isso hoje. Escute. E aqui eu já vou encerrar, porque o tempo não nos espera. Eu quero, através desses textos, e vocês vão abrir a palavra comigo, lhe mostrar quem é você em Deus e qual o poder de Deus em você. Para a gente entender, a gente vai 760 anos antes da palavra que Tiago escreveu em Isaías, todos abram, versículo 14, 12 a 14. O livro de Isaías, enquanto vocês estão abrindo, me escutem. O livro de Isaías, ele nos apresenta e anda no âmbito profético. Ele nos apresenta pelo menos 3 personagens em seu livro. Isaías 6, ele nos apresenta Deus. Isaías 16, 12, ele nos apresenta Jesus. Isaías 14, ele nos apresenta Satanás. A Bíblia diz que quando Isaías foi orar no templo, os firmamentos do templo, é como se o teto abrisse, tremeu tudo, e quando ele olhou para cima, ele viu o Senhor assentado no seu alto sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. A sua aba enchia o templo. E ele se desespera e disse: ai de mim, que sou homem de impuros lábios e habito no povo de impuros lábios. A palavra de Deus diz que o Senhor manda o anjo pegar com uma tenaz uma brasa, colocar na boca dele e o purifica para ser profeta. Agora escute aqui, alguns teólogos que estão de plantão aqui, pode dizer: pastor, mas eu estudei a teologia, eu vi muito vídeo aí dizendo que esta palavra aqui se dá para o rei de Tiro. Só que tem certas coisas que a Bíblia não muda, que são princípios. Diga, princípios não muda. Apesar de ter gente aí dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, mas a Bíblia tem um princípio e ela não, diga assim, não muda. Vira para o seu irmão e diga assim, não muda. E certas coisas também não muda. Filho de peixe, peixinho, misericórdia, pastor. São ditados populares que o povo acredita até hoje, não é assim? Não cutuque a onça com a vara curta, todo mundo sabe. Então veja só, existe um conceito bíblico, se você sabe de um ditado popular que persiste até hoje, existe um conceito bíblico que é o quê? A Bíblia ela é um livro escrito por ser humano, mas inspirado pelo Espírito Santo. Então ela tem um contexto espiritual. E profeta jamais pode ser somente no âmbito material ou humano. Profeta, ele anda com a visão aqui e com a visão lá em cima. Então veja só, quando Isaías profetiza, ele profetiza realmente, literalmente, para o rei de Tiro. Mas elementos nesse texto estão no âmbito espiritual. Então, se a gente for para o texto que nós lemos, deixa eu pescar, Efésios 6, 12, entenda, Isaías está profetizando para aquele que influenciava o rei do Tiro, para aquele que estava controlando, vamos dizer assim, influenciando e determinando para que o rei de Tiro viesse contra Israel. Mas ele diz, para aquele, o principado e a potestade, e assim é que um profeta tem que agir nos dias de hoje, no âmbito espiritual, irmãos. E é por isso que esse texto está correlacionado ao querubim ungido da guarda que caiu. E é por causa desse texto que nós vamos entender quem nós somos. Amém? Agora, a partir de hoje em diante, é só Bíblia. Presta atenção. Quem está acompanhando aí Isaías 14, bota o dedinho em cima, versículo 12. Não precisa nem dizer que o rei do Tiro caiu do céu, né? Quem caiu do céu aqui foi Satanás.
Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, não é assim que está aí no texto? Como foste lançado tu na terra, que debilitava as nações, e tu dizias em teu coração, preste atenção nessa frase: subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, e exaltarei meu trono no monte santo da congregação, e me assentarei na extremidade do norte. Subirei às mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Todos prestaram atenção? Alguns elementos aí, olha no texto, não tira o dedo no texto. Ezequiel 28, fica aí com o dedo em Isaías. Ezequiel 28 nos traz a mesma revelação, o profeta profetizando contra o rei, mas o principado que estava sobre ele recebeu a profecia e disseste: estivesse no jardim de Deus, tu eres o querubim ungido para cobrir, te estabeleci no monte santo de Deus, estava no meio de pedras afogueadas e andavas, perfeito era nos teus caminhos desde que o dia que foste criado, até que achou iniquidade no teu coração. Ezequiel para o rei do Tiro e Isaías para o rei da Babilônia. Eu troquei. Amém? Um principado que estava sobre eles. Isaías, segue aí o texto. Isaías, diga assim: Monte Santo. Diga lugar. Diga Monte Santo. Diga lugar. Extremidade do norte. Repita comigo: extremidade do norte. Diga localização. Consegue diferenciar? Nós estamos em Salvador, na localização de Amaralina, entendeu? Estamos no lugar, na cidade de Salvador. Na localização, quando você põe lá a localização lá no GPS, é Amaralina, Pituba, Rua Fernando de Noronha, não é isso? Pronto, vamos lá. Diga comigo agora: subirei aos céus, acima, diga acima, das estrelas de Deus. Segura aí. Apocalipse 12, 7, 9, presta atenção que eu vou falar. Houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam o dragão contra o dragão e seus anjos. E foi precipitado o dragão, a antiga serpente chamada de Diabo, e Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi precipitado na terra, ele e seus anjos foram lançados com ele. Versículo 4: e a cauda dele levou uma terça parte das estrelas de Deus. E lançou-se sobre a terra o dragão, e parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que ela, dando a luz, lhe tragasse o filho. Preste atenção. O texto está me dizendo que quem é a estrela de Deus? Os anjos. Satanás cai e leva um terço do céu, um terço das estrelas de Deus, um terço dos anjos. Amém? Amém? Pronto, guarde isso aí. Veja só. E ele diz em seu coração: subirei acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono. Escute, o meu trono. É algo que ele está pensando que é dele. Amém? Vamos lá. Estuda agora. Apocalipse 24 diz: e eu vi tronos que assentaram-se sobre eles, os que foi lhe dado o poder de julgar. Julgar quem? 1 Coríntios 6,3 diz: não sabeis que vós haveis de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Voltando ao texto de Apocalipse 24: e vi as almas daqueles que foram degolados por testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na sua testa, e nem nas suas mãos, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esse é o texto do trono. Se você for em Isaías 6, você vai ver o trono de Deus. Se você for em Colossenses 3:1, você vai ver: eu vi o Senhor à direita do Deus Pai. Vai ver o trono de Jesus. Nós somos o trono do Espírito Santo. Sim ou não? Sim ou não? A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito, então Ele habita em nós. Sim ou não?
Pronto. E o trono dos salvos, pastor? O trono dos salvos está aqui nesse texto. Só existe esses 4 tipos de tronos lá em cima. O trono do Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e o trono dos salvos. Amém? Vocês estão conseguindo entender isso? Pronto. Segura aí a revelação, que é muito forte. Satanás está dizendo, eu preciso subir acima dos anjos. Por quê? Porque existe um povo agora que pode me julgar. Está escrito ali para vocês, 1 Coríntios 6:3. Não sabeis que é a vez de julgar os anjos? Sabe por quê? Porque quando Deus nos criou com livre-arbítrio. E para sermos filhos de Deus. Não apenas criaturas de Deus. Os anjos são mensageiros. Os anjos estão a nosso serviço, diz o Senhor. Entenda, Satanás, por mais que ele quisesse, ele ainda era anjo. Era querubim ungido da guarda especial, mas ainda ele era da raça anjo. Ele está dizendo, não sou eu não, é a Bíblia que está dizendo, subirei acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, mas eu disse o quê? No Monte Santo da congregação, local, lugar, onde está Deus, mas ele diz, exaltarei lá na extremidade do norte. Ele chama uma localidade para ele, ele escolhe lá no Monte Santo, e diz, eu quero ali no norte. Mas a Bíblia diz que os únicos tronos que tem lá é de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e dos salvos. Muitos pregam essa passagem dizendo que Satanás queria usurpar o trono de Deus. Por quê, pastor? Porque o versículo 14 me diz isso. Subirei às mais altas nuvens, serei semelhante ao... Repita comigo essa palavra, Altíssimo. Mais uma vez, Altíssimo. Você sabe qual é o original dessa palavra aí? É algo inatingível. Sabe por quê? Porque uma coisa alta você estica a mão e pega. Uma coisa muito alta você põe a escada. Mas uma coisa altíssima, você já conhece esse conceito? Aquilo ali está altíssimo, eu não consigo... Eu não ouvi, irmãos. Vamos lá, eu não consigo alcançar. Isso a gente aprende lá na faculdade teológica. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei tão tremendo, tão regozijado. Sabe por quê? Porque ele diz, serei semelhante. Alguns já entenderam o mistério. Ei, é porque eu não tenho um tablet aqui, mas vamos dizer que eu tenho um celular e um tablet. Eles passam e-mail? Passam. Eles fazem ligação? Alguns tablets fazem ligação. Né? Ele tem um WhatsApp, Facebook, sim ou não? Eles são iguais? Eles foram constituídos diferentes, sim ou não? Olha que ousado. Ele diz, olha, eu não quero mais ser anjo. Eu quero ser esse ser especial que Deus criou. Eu quero escolher o meu trono ali, onde Deus habita, lá, pode ser ali na extremidade do norte, porque eu quero subir as mais altas nuvens, porque eu serei semelhante àquele que é o inatingível. Mas a Bíblia diz, em Gênesis 3:1-26, diz que o único ser semelhante a Deus é eu e você. É por isso que ele tem raiva de nós, irmãos. Tem gente que ainda briga com Satanás. Nós ocupamos a hierarquia da posição de filhos, algo que ele não tem. E tem gente perdendo a guerra por uma criatura dessa.
Sabe por quê? Porque você esquece que você é filho, que você é filha de Deus. Não é um chavão evangélico, não. Ele te constituiu. Somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo Jesus. Nós temos tronos nos céus. Ele diz: assentará no meu trono comigo. Eu li isso aqui para vocês. Olha o que diz. Aí eu volto para o primeiro versículo que eu citei, Mateus 16, 14, 19. Eu também vos digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele ainda diz mais: e te darei a chave do reino dos céus. Porque só quem tem a chave da casa do Pai é o Filho. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. Você sabe qual é o poder que você tem? É porque Deus já te deu a chave dos céus. Ah, pastor, mas minha vida não muda. Você já ligou para a sua vida mudar? Eu oro todo dia. Não, irmão. Você entendeu que a sua vida tem que mudar. Existe uma história de um missionário. Aguenta mais um pouquinho aí, uns 5 minutos. Ele foi fazer uma obra missionária e a igreja que enviou ele disse: olha, varão, você volta porque a gente está sem condições de lhe manter aí. Ele respondeu: pastor, mas as vidas, como é que vai ser? E aí ele disse assim: olha, o pastor deu 2 opções. Se você permanecer, nós iremos orar por você. Mas é você e Deus, varão. Nós vamos orar, interceder por você, clamar todos os dias. Mas financeiramente a gente não pode mais lhe sustentar. Você crê? Ele disse: pastor, eu creio, eu vou. Cabra macho. Tinha certeza daquilo que ele era em Deus, daquilo que Deus tinha na vida dele. Irmãos, a gordura começou a acabar. A gordura na despensa, na geladeira, começou a sumir. Aí deu uns 3 dias de jejum já forçado. Ele orando, chorando de madrugada, disse: Senhor, eu tenho certeza daquilo que o Senhor me constituiu. Eu tenho certeza daquilo que eu ouvi. Só que, vizinho a ele, muro com muro, tinha uma pessoa de uma outra religião aí, que disse: ah, não, agora eu vou envergonhar esse Deus. Eu vou pegar aqui as minhas ofertas e vou comprar um supermercado para ele. E vou mandar o menino que vai entregar dizer que não foi o Deus dele, não, fui eu. Quero ver que Deus é esse que deixa o homem passar 3 dias de fome. Aí de manhã cedo o missionário acorda e vê aquele quintal cheio de compra. Ele ajoelha e diz: Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Daqui a pouco ela põe a escada, sobe o muro. Ei, você está clamando por Deus por quê? Ele disse: você não está vendo aí, ó? Ela disse: estou vendo, mas isso aí fui eu que comprei. Aí ele começou a gritar, entrou no mistério, girou e disse: oxe, mas por que você está fazendo isso? E ele disse: porque meu Deus é tão poderoso, que até que quando Ele manda, até o diabo obedece. É assim que Deus é, irmão. Nós estávamos passando uma guerra espiritual muito forte lá em Brotas. E no dia que eu entrei em Brotas, irmãos, no espaço, estava eu, o dono do estabelecimento e o pastor presidente, o pastor Gleison Lopes, da Assembleia, deu branco agora, Verdade e Vida, lá de Camaçari, e nós estávamos abrindo esse trabalho aqui em Brotas, Salvador. Entra um bêbado. E aqui eu encerro. Ele diz assim:
vocês querem que eu tome conta aí? Aí eu disse, não precisa não, irmão. Brinquei assim, né? Mas daqui a pouco ele levantou o short e disse, porque este demônio, assim mesmo, irmão, sem rodeios, este demônio aqui toma conta da minha vida. Se você quiser, toma conta aqui, não mexe em nada. Isso aqui era uma padaria. Até eu roubei aqui, na frente do dono. Eu disse, misericórdia. Aí eu pedi, sangue de Cristo Jesus venha sobre minha vida, e apontei para ele e disse, não, irmão, quem vai tomar conta aqui é o Senhor Jesus. Ele já manifestou. Olhou atravessado para mim e disse, você veio para coisa séria? Eu disse, claro. Ele saiu. Quando ele saiu, o pastor Gleison entrou no carro comigo, bateu assim na minha perna e disse, pastor Rafa, você tem certeza que é aqui? Eu disse, pastor, agora eu tenho. Eu não tinha não, mas agora eu tenho. Porque se eu entro num lugar, se eu chego numa localidade que não tem uma igreja a 100 metros daquela localidade, o povo tinha que andar, irmão, para ir para uma igreja. Eu digo, e Satanás tem a preocupação de vir a um para me enfrentar? É aqui mesmo. E disse, Deus, pastor, é a primeira vida que eu vou ganhar. Profetizei, irmão, isso era na quinta-feira. Domingo, sábado, aí está eu e o irmãozinho descendo para pintar a igreja. Para arrumar as coisas, pintar a igreja e tal. O negócio estava no chão. E a gente abriu assim, só que quando eu chego lá era uma grade, subia uma escadinha e tinha um templo, um santuário. Quando eu cheguei na grade, quem é que estava lá? O bêbado. Disse, oi, tudo bem? Ele olhou assim para mim, nem reconheci. Ele disse, tudo bem, tudo bem. Eu disse, o senhor me dá licença aí que eu vou abrir aqui. Aí abri. Isso aí vai ser o que? Eu disse, uma igreja. Aí levantei. Na hora que eu levantei aquela porta de correr, que eu entrei, o Espírito Santo disse, chame ele agora e ore por ele. Eu fiz, pss, pss. Ele olhou assim. Eu disse, você, vem cá. Eu disse, você, vem cá. Aí ele subiu a escada. Quando ele subiu a escada, que ele entrou assim na minha lateral, eu peguei e arriei a porta, com tudo. Na hora que eu arriei a porta, ele fez assim para mim, achando que eu ia bater nele. Na hora que ele fez assim, Deus me deu uma revelação do lado dele, assim, ó. Eu vi uma mulher, descrevi a mulher, eu disse, quem é essa mulher de azul, dessa altura, que tem isso, tem um vitiligo no pescoço, quem é? Me diga agora. Ele ficou e disse, é a minha mãe. Está orando por você, que ela estava na posição de oração, de joelho. Eu disse, está orando por você, cadê a sua mãe? Ele disse, morreu. Eu disse, por que você não está nos pés de Jesus? Ele disse assim, ó, porque tenho raiva de Deus, porque levou minha mãe. Eu disse, mas Deus não levou sua mãe. Deus trouxe sua mãe de volta para casa e ela está te esperando, você tem que ir também. Ele começou a chorar, irmãos. Naquela hora eu coloquei a mão no ombro dele. Quando eu coloquei a mão no ombro dele, irmãos, eita, desceu, foi uma legião no ombro. O ombro começou, aí eu assim, eu disse, saia dele agora, em nome de Jesus. Quando eu olhei para o irmãozinho, aí eu disse, misericórdia, rapaz, esse diácono aqui tá... Aí eu fiz assim, saia dele. Eu disse, fulano, chamei ele pelo nome, chamei o menino pelo nome, fiz assim, diga Jesus. Ele, na hora que ele foi fazer assim, ele saiu, né? Na hora que ele foi dizer Jesus, o bicho travou ele aqui, ó, na mandíbula. Ele ficou, não consigo. Aí eu agarrei na mandíbula dele e disse, solte agora, em nome de Jesus. Ele fez, Jesus, 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 Jesus. Orei por ele. Ele aceitou a Jesus. Calma. Aí eu disse a ele, Deus me deu um discernimento. Manda ele vir uns 7 dias que você vai orar e pintar a igreja e arrumar a igreja, para ele lixar de frente a fora. Ele não vai entrar no templo. Ele não vai trabalhar no templo. Só aqueles que eu já tinha escolhido. Mas coloca ele para lixar à frente, de fora e fora, a grade e pintar. Eu disse, olha, vinha 7 dias aqui
E eu vou lhe dar comida, não vou lhe dar dinheiro, eu vou lhe dar comida. Porque você está no processo de libertação. Amém? Amém, pastor, amém, pastor. E o senhor quer que eu faça o quê? Eu disse, começa a lixar aí. Irmãos, só no primeiro dia, quando ele começou a lixar, passava uma pessoa e dizia assim, fulano, você está trabalhando, fulano? Ele disse mais, me converti, viu? Pastor, é universal. Eu disse, de jeito nenhum. Não, aí falava o nome da igreja, é tal, tal, tal. Eu saí 11 vezes para falar o nome da igreja. Tudo bem, passamos a semana, estava muito apertado, arrumamos a igreja, só que eu esqueci de fazer o panfleto, esqueci de botar o carro de som para anunciar a inauguração da igreja. Eu digo, meu Deus, sábado, eu disse, sábado, meu Deus, e agora? Vai assim mesmo, Jeová. Eu dei a chave para o diácono, disse, abre aí, eu vou em casa e volto na hora do culto. Oi, irmãos. Quando eu volto, a igreja estava assim, ó. Só tinha uma cadeira sobrando. Eu me assustei, foi menos de 40 minutos a igreja assim, irmão. Ó, socada de gente. Só tinha a cadeira do púlpito sobrando, que era a cadeira que eu ia sentar, que estava no púlpito. Sabe por quê? A maioria queria ver o que tinha acontecido com o meu. Se fez igual João 11, que diz, muitos fariseus foram ver Lázaro ressurreto. Esse é o Deus que nós servimos. Nunca passou um evangelista como este homem. Pastor, ele caiu algumas vezes. E creio que eu vou lhe dizer, você pode não crer o que eu estou lhe dizendo. Uma certa feita as pessoas disseram assim, pastor ligou para mim, estou doente, teve um surto de gripe lá em Brotas, misericórdia. Foi 90% da igreja pegou, eu disse, misericórdia, está pior que o coronavírus. E aí quando eu cheguei lá, eu disse, não vai dar ninguém. Ele chegou lá na porta, chorando e fez assim, pastor. Tipo, caí, estou aqui. Eu disse, irmão, venha, entre. Eu falei para ele, venha, entre. Ele, não, deixa eu aqui. Aí deu 7h30, começamos o louvor, 7h40, ele olhou, ele levantou. Cadê o povo? Eu disse, tá aí. Aí ele disse, eu aqui do púlpito, ele lá da porta conversando comigo. Ele dizia assim, só? Eu disse só, ele, licença. Aí pediu licença, veio andando, chegou aqui do meu lado e fez assim, pastor, me dê os folhetos aí. Ô irmão, aquilo ali me quebrou, sabe? Pensa num camarada que ainda estava na religiosidade em alguns pontos. Eu não vou dar nada, você está doido? O Espírito Santo diz dele, porque sou eu que faço. Mas, irmão, eu peguei numa má fé. Devo ter pegado umas 30 assim, um bolinho, eu entreguei para ele. Eu disse, eu quero ver o que esse homem vai fazer. Na hora que ele ia, ele chegou na porta, o povo descia. Na hora que o povo descia, ele parava na frente da pessoa e dizia, tá me vendo? Você quer ficar assim que nem eu? A pessoa, não. Entre agora que o pastor vai fazer uma oração por você. Sabe quantas pessoas ele botou na igreja? Em menos de 15 minutos, 20 minutos? 28 pessoas. Você coloque de pé, irmão. Naquele dia eu vi o quanto Deus é poderoso. Nós vimos Deus, Jesus, destronar Satanás naquele lugar. No dia que eu inaugurei a igreja, inaugurou o bar, irmão. O bar fechou. Porque entenda uma coisa, não é a igreja ter que se mudar, não. É o principado e a potestade do lugar que tem que se dobrar ao nome de Jesus. Tentaram arrombar a igreja, o traficante virou para mim, eu de manhã cedo tentando consertar a porta, graças a Deus não entrar na igreja. Ele virou para mim e disse assim, foi isso aí, pastor?
Eu digo, não, é que tentaram roubar aqui a igreja, forçaram aquele. Forçaram? Pastor, hoje deixa aberto aí. Eu, como é que é, irmão? Eu deixo aberto aí. Pode deixar aberto. Vou botar 24 horas para olhar. Agora eu lhe digo, pastor, se eu pegar, não se meta. De misericórdia, deixa aqui. Não se preocupe não, os anjos do Senhor tomam conta. Eu descia as vitelas da comunidade, pegava o povo bebendo cachaça e levava para a igreja. Sabe por quê? Porque eu acreditava no operar de Deus naquele lugar. Ou a gente crê que Deus é Deus, ou não adianta nada. Sabe essa situação que você está aí? Multiplique por 100, multiplique por 1000. Deus ainda é maior. Você crê nisso? Coloca a tua mão na posição de receber. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus que a sua vida jamais será a mesma, porque o poder de Deus vai cair sobre a sua vida agora, assim como o Senhor fez no dia de Pentecoste. Pai, aviva essa igreja. Em nome de Jesus, nós declaramos agora o poder do alto. Pai, comece a encher os teus filhos, comece a encher as tuas filhas agora, Senhor, que eles tenham autoridade no nome de Jesus, para profetizar sobre as suas casas, para profetizar sobre as suas finanças, para profetizar sobre os seus corpos, sobre qualquer enfermidade. Eu quero declarar agora, Pai, poder do alto, em nome de Jesus. Quem crê assim, dê uma glória a Deus. Dê uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso. Aleluia. Amém. Mais uma vez, Deus nos dando vitória.